Olá a todos, espero que estejam bem. Estamos começando uma nova disciplina, essa disciplina é eletrônica analógica. Ela vai de hoje, 21/5, até dia 10 de julho. É a nossa penúltima disciplina do semestre do módulo de eletrônica. E nós vamos começar a tratar aqui nessa disciplina alguns conteúdos relacionados aos circuitos de tamanho reduzido. Então, primeiramente nós vimos os tipos de componentes nas técnicas de soldagem. Aí na segunda disciplina nós vimos as principais formas de associarmos os elementos resistivos. Nós vimos as leis de Kirchhoff. Na terceira disciplina nós aprendemos os métodos de análise para circuitos de tensão contínua. Nós aprendemos os teoremas, o principal teorema de circuito, que é o teorema de Thevenin e o teorema de Norton. E também nós vimos na parte final da disciplina o comportamento dos capacitores e indutores em regime transitório. E também vimos o que acontece com o regime permanente em corrente alternada. Agora, na disciplina de eletrônica analógica, nós vamos aplicar os conceitos que foram aprendidos nas disciplinas anteriores e aplicar para circuitos que utilizam elementos semicondutores, que são basicamente o que revolucionou a engenharia eletroeletrônica desde os anos 1950. Então, a gente aqui, quando nós precisarmos fazermos análise de circuitos, nós vamos utilizar leis de Kirchhoff, nós vamos utilizar divisores de tensão, essas principais técnicas que nós aprendemos. Nós vamos utilizar os conceitos de sinal alternado, o que é a amplitude do sinal, o que é um sinal periódico. Mas antes disso, nós precisamos entender o que exatamente são os elementos semicondutores, qual é a diferença que esses elementos trazem para um circuito elétrico, agora que vamos chamar de circuito eletrônico. Nós já sabemos da primeira disciplina, a disciplina de técnicas de soldagem, que os principais elementos semicondutores presentes são o diodo e os transistores ou transistores. E aqui nessa disciplina nós vamos entender como é que eles atuam matematicamente e como essa atuação influencia no comportamento dos circuitos que nós vamos analisar. Lembrando que para esse módulo o objetivo é ensiná-los a como projetar uma fonte de tensão regulada e controlada. Uma fonte de tensão regulada. Nós vamos utilizar esses conhecimentos e no final vocês devem se sentir capazes a projetar uma fonte, a conhecer os elementos que compõem uma fonte de tensão e saber como parametrizar cada elemento, saber como parametrizar a frequência de corte de um filtro, saber como parametrizar a regulação de tensão por um diodo Zener, saber como projetar um circuito retificador de meia onda ou de onda completa e etc. Então, dentro dessa disciplina, o que nós vamos aprender? Primeiro, os fundamentos. Vamos ter uma revisão de química, na parte de fundamentos de semicondutores. Nós vamos revisar o que é o átomo, o que é a órbita de elétrons, o que são os níveis de energia, como é que a gente encontra os níveis de energia através do diagrama de Linus-Pauling. E depois nós vamos aprender quais são as características principais presentes nos semicondutores. Vamos entender o que é um elemento condutor, o que é um elemento isolante e por que os elementos semicondutores estão nessa faixa intermediária e o que isso quer dizer na prática. Na segunda parte, nós vamos entender que existem os elementos semicondutores do tipo P e do tipo N. Os elementos que têm
portadores majoritários e os elementos que têm portadores minoritários, elementos que têm excessos de elétrons e os elementos que têm excessos de lacunas. Então, para chegarmos nesse ponto, nós vamos entender como os átomos, como os átomos se ligam entre si para formar moléculas. E nós vamos entender como é que forma os cristais de silício e de germânio, que são os principais elementos semicondutores que existem, e o porquê de necessitar do processo de dopagem, que é algo que eu já tinha introduzido a vocês na primeira disciplina, e qual é o comportamento que isso vai conferir às estruturas dos elementos semicondutores, chamadas junções PN. Continuando. Então, terceira parte, vamos tratar dos diodos. O que é um diodo ideal, o que é um diodo real, como nós polarizamos um diodo, o que é a polarização direta, o que é a polarização reversa, o que cada comportamento desse influi em um circuito, e nós vamos aprender a analisar graficamente os circuitos com diodo, nós vamos entender qual é a região de depleção, qual é a região de condução direta, num gráfico que chama curva de diodo. Nós vamos aplicar, e por fim, nessa parte, nós vamos falar sobre os diodos especiais, que são basicamente o diodo Schottky e o principal deles, o diodo Zener, que nós vamos utilizar no projeto de fonte de tensão controlada, no projeto de retificadores de sinal, no projeto de reguladores de tensão. Então, fonte regulada de tensão com retificação em capacitores. Então aqui a gente vai aprender vamos projetar um regulador de tensão com o diodo Zener. E nós vamos aprender sobre os filtros. Filtros e resposta em frequência. Eu vou ensinar os 3 tipos de filtros: o passa baixa, o passa alta e o passa faixa, só que para o projeto de fonte de regulação nós utilizamos o passa baixa. E nós vamos entender o que significa esse nome, qual é o comportamento que ele vai nos dar, qual é o comportamento que é esperado dele e como projetar os valores de componentes presentes nesse tipo de circuito para que a gente consiga ter um comportamento esperado. Por fim, nós vamos falar sobre os transistores bipolares de junção, quais são os tipos, quais são as configurações, quais são as técnicas de polarização, como obter polarização do circuito com análise gráfica, e depois, por fim, nós vamos entender como funciona a amplificação de pequenos sinais em TBJs. Então também um curso de 80 horas e espero que ao final dele nós consigamos tratar com satisfatoriedade todos esses 6 tópicos, até porque no módulo 2 existe a disciplina de eletrônica analógica 2, em que vocês vão precisar desse conhecimento que vai ser passado nessa disciplina. Então, eu vou cortar esse vídeo aqui, senão ele vai ficar muito grande. E
a aula de fato começa no próximo vídeo.